Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso do famoso skatista Mark Gator Rogoski. Pessoal, esse caso repercutiu bastante lá nos Estados Unidos, devido a uma das figuras centrais do caso, que é o Mark, ele ser bem famoso. Mas apesar disso, pouca gente conhece sobre esse caso por aqui. Então, se vocês quiserem saber mais, fiquem comigo aqui até o final. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mark Anthony Rogoski nasceu em 10 de agosto de 1966, no Brooklyn, em Nova York. Quando ele tinha apenas 3 anos, os seus pais se divorciaram e ele foi morar na cidade de San Diego, no estado da Califórnia, junto com a sua mãe e um irmão mais velho. Na nova cidade, Mark começou a tomar gosto por esportes, começando com a prática de skate. Como seu pai não era presente, o seu irmão mais velho meio que se tornou um segundo pai para ele, que o incentivava em tudo, principalmente nos esportes. Aos 10 anos, Mark praticava skate regularmente. No entanto, ele andava com os meninos de classe média alta, que viviam comprando coisas novas, e como Mark não os acompanhava por ser pobre, ele era sempre deixado de lado. Além disso, esses meninos já não queriam mais andar de skate. Eles estavam interessados em surfar, e todo o equipamento necessário para a prática desse esporte era muito mais caro, e Mark não poderia pagar por eles. Dessa forma, Mark percebeu que jamais se encaixaria nessa turma e decidiu arrumar novos amigos. Ele conheceu um grupo de garotos em uma pista de skate próximo à sua casa, e rapidamente ele se encaixou. Mais à vontade nesse grupo, Mark ficou ainda melhor no skate, sendo escolhido por equipes profissionais e até ganhou concursos locais do esporte. Aos poucos, patrocinadores maiores se interessaram e em 1982 ele ganhou o Campeonato Canadense de Skate Amador em Vancouver, que foi o seu primeiro grande título. Na década de 1980, o skate teve um grande aumento de popularidade nos Estados Unidos, ocasionado principalmente por alguns adolescentes do condado de San Diego, na Califórnia, que se tornaram superstars do esporte. Mark Gator era um desses adolescentes. Depois disso, a carreira de Mark só alavancou. Ele vendeu milhares de produtos, apareceu em diversas revistas e foi patrocinado por diversas marcas. Segundo alguns comentaristas do esporte, Mark era como uma estrela do rock, sempre viajando por todo o mundo e vivendo a vida da melhor forma possível. Durante uma entrevista, Mark Gator disse que praticar skate era uma forma de extravasar suas raivas e sentimentos negativos. Ele conta que ao invés de agredir alguém ou quebrar coisas, ele dava tudo no esporte, e isso fez dele um vencedor. Mark foi o responsável por criar uma manobra ousada de skate, no qual o skatista tenta obter impulso e altura suficientes para voar verticalmente para fora da rampa com o corpo quase perpendicular ao chão, girar uma vez e depois pousar no mesmo espaço de onde saiu, rolando para trás. O movimento é considerado bastante difícil e recebeu o nome de Gate Air em homenagem ao seu criador. Mark foi a maior estrela do skate durante anos. Ele se tornou profissional com apenas 14 anos e chegou a faturar mais de $100 mil por ano com o esporte. O homem era visto como um herói por skatistas de todos os lugares e se gabava de ser uma espécie de embaixador, dizendo que sempre pretendia converter pessoas para o esporte. Ele ainda contava com linhas de roupas e skates produzidos com o seu nome. Em uma turnê de 1987, Mark Gator, então com 21 anos, conheceu 2 jovens, sendo elas Jessica Bergstein, de 21 anos, e Brandy McLean, de 17. As duas eram melhores amigas. Mark passou todo o fim de semana na companhia de Brandy e depois de alguns meses, eles decidiram assumir um relacionamento, com a garota indo morar com ele. Segundo relatos de pessoas próximas, Mark e Brandy se tornaram inseparáveis. Eles festejavam em bares quase todas as noites e levavam uma vida bastante agitada. Em entrevista, Brandy contava que eles ficavam chapados todas as noites, usando vários tipos de entorpecentes e rodando pela cidade. Além disso, eles costumavam fazer vídeos de skates juntos, além de aparecerem como modelos para revistas esportivas.
Mark fazia questão de levar Brandy para todos os lugares que viajava em suas competições. Ele inclusive a trouxe para o Brasil e a levou para a Europa para acompanhá-lo nos torneios que disputava. Segundo o irmão do skatista, Matt Rogowski, Mark chegou a comprar 2 carros para a jovem. Ele disse que os dois estavam absolutamente apaixonados um pelo outro, e qualquer um poderia ver isso. No final dos anos 80, uma nova prática de skate começou a se popularizar. Era o skate de rua, em que os esportistas desafiam obstáculos urbanos como meio-fio, escadas e latas de lixo. Com isso, as técnicas de skates em rampa, das quais Mark era o mestre até então, começaram a se tornar obsoletas. Gradativamente, as empresas que o patrocinavam começaram a abandoná-lo e buscar por profissionais do skate de rua. Segundo um amigo de Mark, Perry Gladstone, o homem estava bastante preocupado com o movimento e começou a se sentir ultrapassado, o que o deixou bastante estressado. Ele começou a tentar manobras mais arriscadas, a fim de continuar impressionando o público. Foi então que, em outubro de 1989, após uma competição na Alemanha, Mark saiu para se divertir como costumava fazer, bebendo e vagando de festa em festa. Em determinado momento da noite, ele se reuniu com outros skatistas no segundo andar de um apartamento e decidiu saltar da janela com um skate, acreditando que poderia fazer uma manobra dali. Mark quase perdeu a vida no acidente. Ele caiu em uma cerca de arame farpado que feriu seu pescoço, rosto e polegar. O homem foi levado a um hospital na Alemanha e depois transferido de volta para os Estados Unidos, onde teve que passar por diversas cirurgias plásticas para reconstruir o seu rosto. Após sair do hospital, os amigos contam que Mark estava completamente diferente. Ele dizia ter encontrado Jesus durante o tempo que ficou internado e que sentia como se tivesse nascido de novo. Motivado por um outro skatista, chamado Aug Constantino, que também sofreu um acidente anos antes e decidiu dedicar a sua vida à religião após isso, sendo conhecido como o ministro do skate, Mark Gator começou a seguir um caminho semelhante. Aug conta que apresentou Deus a Mark e convenceu o homem a se juntar na mesma jornada dele. Após a recuperação completa, Aug e Mark passaram a pregar para skatistas, surfistas e outras pessoas no geral. As pessoas ficaram surpresas com o novo perfil de Mark. Brandy, sua namorada, não estava muito disposta a seguir o mesmo caminho. Ela contou posteriormente que depois que Mark se juntou a Aug, o relacionamento dos dois nunca mais foi o mesmo, e ele se tornou alguém completamente diferente do que ela conhecia. Ao ver o seu relacionamento desandar, Brandy decidiu deixar Mark e voltar a morar com sua mãe e padrasto. Segundo amigos, Mark ficou arrasado com o término, tendo ficado mais incomodado com o fim do namoro do que com o próprio acidente que havia sofrido e que quase perdeu a vida. Após o fim do relacionamento com Brandy, Mark teve reações que muitos não esperavam. Ao saber que a sua ex estava saindo com alguns amigos que ele conhecia do surf, o homem começou a fazer diversas ligações para a mãe da garota e xingá-la constantemente. Segundo Brandy, ele parecia louco e usava diversos palavrões para se dirigir a ela e costumava deixar mensagens esquisitas na secretária eletrônica. Em determinada noite, Brandy chegou em casa e descobriu que alguém havia invadido seu quarto e levado justamente todos os presentes que ela havia ganhado de Mark. Tanto a garota quanto a polícia suspeitaram de que teria sido o próprio Mark quem fez isso, mas eles não conseguiram provas. Em uma tentativa de fazer as pazes com Mark e mantê-lo como amigo, Brandy o convidou para um jantar em sua casa. No entanto, os dois começaram a discutir dentro do carro de Mark, discussão essa que foi motivada pelos ciúmes do homem. Segundo a garota, ele começou a dirigir por uma estrada deserta e seu olhar e voz mudaram. Ele teria dito que deveria levá-la para o meio do nada e dar uma surra nela, e que poderia se safar disso facilmente, porque as pessoas saberiam que ela mereceu aquilo. Nesse momento, Brandy disse ter começado a chorar e implorar para que ele a levasse para casa, dizendo que seus pais sabiam que ela estava com ele e que ele não sairia impune se fizesse alguma coisa. Foi então que Mark cedeu e a levou de volta para casa. Após o episódio, Brandy ficou com muito medo
e, temendo por sua vida, resolveu fugir para Nova York sem contar a ninguém para onde estava indo e o que tinha acontecido entre ela e Mark. Algumas semanas depois, Jessica Bergsten, a melhor amiga de Brandy, que Mark conheceu no mesmo dia em que conheceu a Brandy, foi até San Diego para passar as férias. Ao chegar na cidade, Jessica ligou para Mark, com quem ainda tinha contato, e pediu para ele que ele mostrasse os principais pontos turísticos da cidade. Jessica era uma garota alta e loira, assim como Brandy. Ela era aspirante a modelo e, segundo Brandy, era uma garota corajosa e incrivelmente inteligente que adorava viajar. Brandy fala que quando a amiga queria se divertir, nada mais importava. Ela disse também que as duas costumavam ir para o México juntas e visitavam vários lugares por lá. No dia 20 de março de 1991, Jessica e Mark almoçaram juntos em um restaurante italiano. Depois, eles foram até o apartamento do homem com alguns filmes e garrafas de vinho. Enquanto a garota se preparava para ir embora, Mark foi até o seu carro, voltou silenciosamente e a golpeou 3 vezes na cabeça e no rosto usando uma trava de metal do volante do carro. Jessica caiu no chão na hora. O homem então a algemou e a carregou escada acima para o seu quarto, onde fez coisas absurdas com ela e, na sequência, tirou a sua vida. Após isso, Mark colocou o corpo de Jessica, assim como suas roupas, a bolsa e as algemas usadas, no porta-malas do seu carro. O homem dirigiu por cerca de 2 horas, entrando em um local isolado fora da estrada, e enterrou Jessica em uma cova rasa, a 160 km de distância da cidade. Enquanto dirigia de volta para casa, Mark jogou as roupas e objetos da jovem pela janela do carro. Depois, ele alugou um vaporizador de tapetes e limpou as manchas de sangue do seu tapete da sala. Após alguns dias sem contato com Jessica, Stephen Bergsten, pai da garota, decidiu comunicar à polícia e viajar até a cidade de San Diego para procurar por ela. Ele espalhou diversos cartazes de pessoa desaparecida pela cidade, com as fotos de Jessica e suas características físicas. Stephen também conversou com diversos amigos da garota e chegou a encontrar o próprio Mark e perguntou sobre a sua filha. Mark, obviamente, disse que não sabia onde ela estava. Apesar de todos os esforços da polícia e de Stephen, o caso seguia sem solução, mesmo após 2 meses. No dia 10 de abril, o corpo de Jessica foi encontrado por alguns campistas que passavam pelo local onde ele havia sido enterrado. No entanto, o corpo estava tão decomposto que não pôde ser identificado. Dessa forma, ele não foi ligado ao desaparecimento da garota. Foi então que, em um dia das recorrentes saídas de Mark e Augie Costantino para pregar a palavra do cristianismo a jovens na praia, eles encontraram uma garota próxima a uma cabine telefônica. Na ocasião, Augie começou a pregar para a garota, mas ela disse que não queria ouvir nada sobre religião e que não tinha motivos para se preocupar. Augie, então, apontou para um cartaz que estava colado na cabine. Era o cartaz sobre o desaparecimento de Jessica. O homem argumentou para a garota que aquela jovem no cartaz também não devia ter nada com o que se preocupar e agora estava desaparecida e talvez já sem vida. A garota ignorou o discurso de Augie e saiu andando do local com seus amigos. Mas o que chamou a atenção dele, no entanto, foi a reação que Mark teve enquanto ele fazia aquele discurso. Segundo ele, o homem ficou pálido e completamente em silêncio, algo que não era comum, pois Mark costumava pregar junto quando ele pregava para algum jovem. Um dia depois, após um estudo bíblico dos dois, Mark apareceu na casa de Augie tarde da noite, chorando e dizendo ser Judas Iscariotes. De acordo com Augie, os dois sentaram e oraram por cerca de 1 hora, até que o homem se acalmou e voltou para casa. Uma semana após o episódio, Mark procurou Augie novamente e confessou o crime contra Jessica. Ao ouvir o depoimento do amigo, Augie o conduziu até uma delegacia para ele se entregar à polícia. Os policiais responsáveis pela prisão de Mark disseram ter ficado surpresos por ver alguém se entregar por um crime que eles nem sabiam que tinha acontecido. Segundo as apurações, não houve qualquer testemunha do crime, ninguém ouviu os pedidos de socorro da mulher e a arma do crime nunca foi encontrada.
Após a confissão, Mark levou os detetives para onde havia enterrado o corpo, para que eles coletassem evidências e conversassem com a polícia local, já que o corpo tinha sido encontrado no ano anterior, mas ainda não havia sido identificado. Aos detetives, Mark disse que tudo o que odiava na ex-namorada Brandy, odiava também em Jessica, por elas, segundo ele, serem muito parecidas. Ainda de acordo com ele, a vítima era um molde de Brandy e ele a culpou por sua separação, mesmo a jovem não tendo nada a ver com isso. Assim que a polícia anunciou a confissão de Mark Gator, toda a imprensa do país começou a voltar seus olhares para o caso. O crime estampou a capa dos principais jornais locais e a televisão transmitiu todos os detalhes sobre o caso, com reencenações do crime e da confissão. As comunidades de skate reagiram ao crime com bastante choque. Diversos empresários e colegas skatistas do acusado disseram ser difícil de acreditar que alguém tão legal quanto Mark tinha cometido um crime tão horrível desses. Ao longo da cobertura da mídia a respeito do caso, diversos skatistas reclamaram que os jornalistas estariam acusando o esporte como um todo e não apenas Mark. Isso porque as matérias da imprensa começaram a focar nos aspectos violentos do skate, seja pelas manobras mais arriscadas ou pelo modo de vida que os skatistas costumam ter, usando isso para mostrar supostamente como Mark já seria alguém não confiável por causa do skate. O caso dividiu as pessoas pela cidade, com algumas defendendo Mark e outras pedindo por punições severas para ele. O skate, por sua vez, sofreu uma grande baixa de adeptos, com diversas pessoas deixando de acompanhar o esporte por associá-lo ao crime. A polícia continuou coletando evidências sobre o caso, a fim de montar um bom conjunto de provas caso Mark voltasse atrás na sua confissão. Eles encontraram manchas de sangue debaixo do tapete no apartamento dele e um recibo do aparelho usado para limpá-lo. Após a coleta de prova, a polícia indiciou o homem pelo crime, pedindo pela pena capital ou prisão perpétua sem direito a condicional. Mark Gator optou por não contratar um advogado, e com isso, um defensor público chamado John Jimenez foi designado pelo Estado para defendê-lo. O defensor imediatamente contestou a validade da confissão, dizendo que ele tinha sido dissuadido pelo seu amigo Alg. Além disso, o defensor apelou contra a acusação de relações forçadas, dizendo que o corpo em decomposição não poderia mostrar sinais do crime. Tipo, o Mark tinha confessado isso, mas o advogado estava fazendo de tudo para ele voltar atrás. Apesar de não negar a culpa do cliente, o defensor sugeriu que o crime teria sido culpa da vítima. Ele disse em entrevista que a garota era uma assanhada e que tinha uma longa lista de pessoas com quem ela teria tido um relacionamento nada convencional, incluindo todo o time de basquete da Universidade do Arizona. Essas declarações foram muito mal vistas tanto pela mídia quanto pela população em geral. Em janeiro de 1992, durante uma audiência, o tribunal rejeitou descartar a acusação de relações forçadas. Com isso, Mark Gator se declarou culpado do crime, evitando assim a pena capital ou perpétua, já que havia feito um acordo com a promotoria. Durante a audiência, ele apresentou uma declaração escrita de 4 páginas, dizendo que estava travando uma guerra interna desde antes do crime. Ele disse ter pensado em voltar atrás muitas vezes na confissão, mas que agora estava certo do que fazer e tinha o esclarecimento de Deus para não esconder mais nada. Sobre o crime, Mark disse sentir tristeza pela perda de Jessica. Ele escreveu que 2 meses antes do crime, sentiu algumas coisas estranhas e quase incontroláveis, tendo várias visões perversas, segundo ele. O homem disse também que também foi uma vítima, por ter dado as costas para Deus. Ele disse estar arrependido de tudo o que fez e que não queria fugir da culpa por suas ações. Ao final de suas declarações, Mark Gator disse que sabe que Deus o perdoou há 2000 anos na cruz e, embora ele tentasse se perdoar diariamente, não conseguia e talvez nunca iria conseguir. O julgamento do caso foi repleto de polêmicas, com vários oficiais de justiça sendo mobilizados para fazer a revista de todos que estavam próximos do local.
Pouco antes do julgamento, a polícia recebeu a informação de que o pai de Jessica iria à audiência com a sua esposa para tentar tirar a vida de Mark. A informação, no entanto, não se confirmou. Durante o julgamento, Mark pediu aos pais de Jessica que o perdoassem. Ele disse que Deus o tinha transformado e que aquelas não eram desculpas vazias. O pai de Jessica, porém, recusou as desculpas e gritou diversos palavrões para o criminoso. Ele lamentou não ter tido a oportunidade de se despedir de sua filha e pediu ao juiz que ignorasse as alegações de Mark, de que estava arrependido e de conversão religiosa. Em 6 de março de 1992, saiu a sentença de Mark Gator Rogowski. Ele foi condenado por todos os crimes do qual respondia, pegando uma pena de 25 anos de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 18 anos. Segundo relatos de pessoas próximas, Mark parecia realmente arrependido. Na prisão, ele relatou ter passado por alguns problemas durante a sua infância e que isso poderia ter sido um motivador para que ele cometesse aquele crime. No entanto, ele diz também que o crime foi motivado por vingança por conta do término do seu relacionamento com Brandy. Sobre o skate, Mark disse saber que provavelmente nunca mais andará em um, mas que espera sair da cadeia algum dia para aprender a soltar pipa, algo que ele nunca fez e tem muita vontade desde criança. Em 14 de junho de 2022, o Conselho Jurídico do Condado de San Diego concedeu liberdade condicional a Mark Gator. O Ministério Público, por sua vez, disse que entraria com uma ação para reverter a decisão, alegando que a vítima e sua família mereciam contínua justiça por esse caso. A famosa atriz Patricia Arquette, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2015 por seu trabalho em Boyhood, expôs em seu Twitter que no final dos anos 80 ela saiu com Mark, mas a forma como ele a beijava causava estranheza nela e ela teve uma sensação muito ruim. Ela contou ainda que ao término do encontro passou um número de telefone falso e nunca mais os dois se viram e ela só foi saber dele somente depois que ele confessou o crime contra Jessica e a notícia repercutiu. A atriz finalizou o post dizendo: "Moral da história, confie nos seus instintos." A vida de Mark Gator foi narrada em um documentário intitulado Stalker: The Rise and the Fall of Gator. O caso também foi interpretado em um episódio de uma série do canal Investigação Discovery. Atualmente, Mark Gator se encontra em uma prisão no estado da Califórnia, onde aguarda uma data para sua libertação incondicional. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.